por aberta essa sessão da CPI dos radares, com a presença do senhor vereador Pedro de Assis Silvestre, vereador Edmilson e vereador Ricardo. Na tarde de hoje, com a presença da depoente, senhorita Aline Cândida Moisin Yan. Está correto, dona Aline? É isso? E queria agradecer a sua presença, respeitando justamente a intimação expedida por esta CPI, por esta comissão. E eu gostaria de saber, senhora, se você tem aqui ao seu lado aqui seus advogados, né? Gostaria de pedir que eles pudessem se apresentar e também fazer a devida habilitação aos autos do processo. No microfone, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores parlamentares, senhores servidores, para efeitos de registro, nosso nome é Adriano Bretas, OAB Paraná 38524, e André Pontaroli, OAB Paraná 38487. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar à mesa um requerimento no sentido de que nos fosse aberto o prazo de 24 horas para que nós pudéssemos juntar o instrumento procuratório da nossa cliente. Consulta a Procuradoria da Casa, não havendo Procuradoria estando de acordo, 24 horas, por favor, que possa juntar aos autos a procuração dos advogados. É o secretário da CPI, o senhor Tilma, está presente aqui ao lado também. Perfeito. Começando os trabalhos aqui, então, eu queria primeiro agradecer a senhorita Aline pela presença e pedir para que se você pudesse ler aqui um termo de compromisso e ao final assinar, né? Só pudesse ler em voz alta no microfone aqui para registro, por favor. Só isso, por favor. Termo de compromisso. Pode, por favor. É um termo de compromisso pelo ato da presença aqui, a declarante se comprometendo a dizer somente a verdade. Senhor presidente, só um esclarecimento por parte da defesa. Nós recomendamos a nossa cliente, tendo em vista que ela é indiciada em inquérito policial, isso de conhecimento acredito da casa, que ela se reserve ao direito ao silêncio, em observância à possibilidade constitucional nesse sentido, para não produzir prova contra si própria. Então, só gostaria que ela fosse consultada nesse sentido, mas a nossa recomendação é que ela se reserve ao silêncio a todas as perguntas feitas pela Casa, não querendo com isso afrontar esta Casa Legislativa. Pela ordem, presidente. Um minutinho, senhor Pontaroli? Isso. Pontaroli, né? O senhor como advogado, até por uma estratégia justamente de defesa e dentro do direito constitucional que a depoente aqui na tarde de hoje está sendo instruída por vocês. Exato. Na hipótese de ficar em silêncio. Quero deixar claro até para a depoente e também os seus advogados que essa CPI representa aqui a Casa Legislativa de Florianópolis. Vocês sabem bem qual é o processo, um processo relacionado a uma investigação da Polícia Federal que desencadeou uma operação denominada Ave de Rapina e que, no caso, nós temos aqui a obrigação de tentar esclarecer a sociedade de Florianópolis o que realmente aconteceu e se aconteceu, quem são as pessoas que estavam por trás das irregularidades, supostamente irregularidades que aconteciam no órgão IPUF, um órgão da Prefeitura de Florianópolis. Digo para o senhor que a declarante, a depoente na tarde de hoje, ela está aqui intimada e na qualidade de testemunha. Ela está aqui na qualidade de testemunha, para que nos ajude a esclarecer, que nos traga aqui a colaboração em alguns questionamentos que vão ser feitos pelos senhores vereadores, diante de todo o relatório que já apresentado pela Polícia Federal, ao qual a sua cliente, ela, como você mesmo já falou, ela está indiciada, mas até eu quero colocar aqui que é um instrumento importante, colocando para a defesa dela, entendo a estratégia, mas é um instrumento importante, essa CPI, até mesmo na possibilidade de que vocês estão buscando aqui trazer que a cliente de vocês ela está num processo de uma maneira equivocada. Então, eu estou deixando aqui bem claro para que vocês, respeitando a estratégia que vocês estão colocando de ela ficar em silêncio, mas eu volto a perguntar e questionar vocês aqui da possibilidade de ela contribuir com esta CPI.
Peço novamente a palavra, senhor presidente. Na Certo. verdade, entendemos Mais próximo do microfone, por favor. Entendemos muito bem a sua ponderação, né? A consideramos, mas tendo em vista essa posição, como o senhor mesmo colocou, dela ser investigada, né? Dela estar indiciada em um processo, que não é o processo em averiguação por esta casa aqui, né? Por ter esse outro processo, mantemos a nossa recomendação, claro, por uma estratégia defensiva, como posto aqui, tão somente isso, em observância aos ditames constitucionais, e deixamos ela livre para fazer a sua escolha, aceitando ou não a nossa recomendação. Perfeito, então. Vereador Ricardo? Senhor presidente, gostaria de, ao cumprimentar vocês três que vieram à Casa Legislativa, agradecer a presença, inclusive, queria ajudar nessa ponderação que Vossa Excelência presidente fez, a Aline e aos seus representantes, seus procuradores, de que, e aqui enquanto relator da CPI, nós carecemos aqui em termos de orientação em paralelo ao que está sendo feito em termos de investigação, em termos de análise do que chegou enquanto denúncia à Casa Legislativa, mas o entendimento da funcionalidade do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e as suas interfaces, né? A gente tem vivenciado por anos a fio um processo de esvaziamento do IPUF, do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, e, em paralelo a isso, a delegação de funções públicas através de licitações, através de serviços prestados por terceiros para a municipalidade. E aqui é um pedido que eu faço para vocês analisarem, pode ser, inclusive, aqui nesse momento, se for o caso de interromper a sessão por alguns minutos, para vocês poderem, entre vocês, conversarem, porque eu tenho, presidente, algumas dúvidas quanto à forma como que os serviços em Florianópolis, para a população, para a municipalidade, eram prestados. Tem um choque de informações, ou tem uma desinformação generalizada quanto a isso, mesmo a gente tendo recebido aqui servidores do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, mesmo recebendo outros prestadores de serviços, a gente precisava tentar entender como é que o trânsito de Florianópolis era organizado, como é que eram as prestações de serviço público. Operacionalmente, né, tecnicamente. Exato. Então, acho que isso ultrapassa a orientação que vocês estão legitimamente dando para a senhora Aline Yan, mas acredito que ela possa tecnicamente nos orientar, e não creio que isso possa, dentro dessa orientação de vocês, produzir prova nenhuma, mesmo em outra instância tendo um processo investigativo. Então, gostaria que vocês ponderassem isso. Não sei se é o caso, presidente, volta a falar, de dar um intervalo, suspender a Pergunto sessão para... aos senhores advogados e a cliente também se Questão de ordem, interesse presidente. de interromper a presente sessão para que possam conversar e ver a possibilidade de contribuir com esta CPI. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor vereador Edmilson. Presidente, na verdade, ontem a gente já teve, na verdade, a CPI, né? Teve também conselheiro, vamos dizer assim, o advogado que indicou que a pessoa ficasse em silêncio, mas falando bem, objetivamente, e acreditando no trabalho de vocês e acreditando no convite feito à cliente de vocês, e sabendo que os advogados de vocês estão para esclarecer o processo que também está indiciadas e não te defender por algo que você é culpada, eu acredito que, se for necessário, encerrar um pouco a sessão, mas que vocês realmente aconselhassem ela, ou que tomasse a proatividade, mesmo tendo advogado, que tu estás aqui para nos ajudar. Acho que a casa em si, posso falar até por este vereador, a casa em si, ela também está manchada. Ela também tem vereadores que não deveriam estar indiciados no processo geral. É lógico que a gente está falando do radar. Mas eu acredito que você pode nos ajudar e muito.
acho que deverias, por mais que respeito a posição do advogado, mas antes acreditar na credibilidade, que nesse momento os advogados, acho que eles poderiam deixar você passar o teu sentimento, porque não tem como a gente, por exemplo, deixar de ser indiciado sem mostrar o caminho errado feito no processo político e na gestão pública de onde você trabalhou. Então, essa é a minha mensagem, já que daqui a pouco pode ser que tu não queira responder nada, eu ficaria muito mais feliz em as pessoas me verem na rua sabendo que eu não tenho medo de falar, porque eu também nesse momento estou, e da mesma maneira que tu está sabendo que não, eu não deixei de falar. Então, acho que é nessa linha que a mágoa que tu sente é como muitos estão sentindo ainda. Mas acredito que a gente vai esclarecer e essa CPI vai ajudar a dar uma diretriz até mesmo para o Ministério Público. Então, essa mensagem, enquanto ainda há tempo. Obrigado, vereador. Consulta os Veja, senhor advogados. presidente, nenhum empecilho aqui, conversamos com ela em separado, em momento de suspensão da sessão, mas já antecipo aqui o esclarecimento do porquê, né? Não é nenhuma reserva com relação a esta casa, é uma precaução em vista do indiciamento e da investigação que ainda se encontra em curso. Certamente que se no momento, e nós temos certeza de que isso vai acontecer, houver o arquivamento dessa investigação com relação à nossa cliente, que é a Aline, certamente que ela poderá vir e colaborar na condição de testemunha aqui, porque nada pesará contra ela em separado. Agora, a nossa ressalva, enquanto defesa, né, é que na pendência dessa investigação, na pendência desse indiciamento e do saber o que lá se tem e o que vem pela frente, né, há essa reserva nesse momento, quando há a possibilidade de uma autoincriminação, uma produção de prova negativa, mas podemos conversar em separado com ela. Presidente, só para eu tentar Conclui, complementar, por favor. só para relembrar, a CPI, foi dado início a esse requerimento que eu protocolei em plenário com o apoio de outros vereadores, antes de qualquer operação da Polícia Federal. A CPI, ela está para esclarecer o fato de apadrinhamento político de agente público da Guarda Municipal e de terceirizado da Prefeitura, pego com dinheiro público até o momento daquela estrada. Então, as perguntas que a gente está lidando aqui nesse momento realmente uma coisa que a gente acredita muito que o trabalho paralelo dessa CPI vai contribuir muito para o Ministério Público não tomar decisões precipitadas, no meu ver, que ela pode se ajudar nesse momento. Essa é Mas, eu até entendo, vereador, eu peço aos senhores vereadores até que a gente já fez todas as ponderações que seriam necessárias, já entendo a estratégia de defesa justamente é de utilizar um direito constitucional à sua cliente, de ficar calada, mas eu vou frisar para vocês aqui, nós vamos começar os trabalhos, de qualquer forma nós vamos fazer as perguntas, questionamentos que a gente já levantou aqui, os membros da CPI, com os trabalhos já desde dezembro. Certamente. Mas eles querem conversar, acho. Mas vocês querem conversar, não? Pergunta a cliente se quer, pelo menos, conversar com... Eu posso suspender aqui, pelo menos, fazer um intervalo para que vocês possam conversar. No máximo 5 minutos, 2 minutos. Suspendo aí, então, a presente sessão aí por 3 minutos e, em seguida, a gente já retoma os trabalhos.